gente já ouviu inúmeras vezes que não existe perfeição em nenhum relacionamento, seja amoroso, seja com nossos filhos, e de fato isso é uma verdade. Justamente porque quando a gente casa, por exemplo, a gente carrega ali uma mistura de diferenças entre você e a outra pessoa. Vem de uma outra família, com pensamentos, com comportamentos, com valores até mesmo diferentes. E lidar com isso, muitas vezes, gera algumas distorções, alguns conflitos, desentendimentos. E muitas vezes a gente busca maneiras para lidar de uma forma muito mais assertiva e saudável com essas diferenças. E a gente percebe o quanto que isso pode impactar esse relacionamento no dia a dia. E quando a gente vai de encontro com esses conhecimentos, com essas ferramentas que podem nos facilitar gerenciar essas relações, é que a gente acaba criando uma cobrança, uma pressão muito grande que, a partir do momento que eu adquiro esse conhecimento, eu preciso ser muito boa naquilo. Eu preciso entender perfeitamente como lidar com aquele conflito, com aquela diferença. Quando acontece ao contrário, eu me desenvolvo, eu aprendo as ferramentas e conhecimentos eficazes para isso, mas diante de uma situação eu não lido muito bem com aquilo que está acontecendo, eu me cobro e me julgo muito por aquele comportamento não tão assertivo. E é aí que mora um grande problema. Entender que a gente carrega uma certa distorção do que realmente é gerenciar as nossas emoções. Quando eu entendo o que realmente é gerenciar as emoções, eu me coloco numa postura não só de humildade, mas de consciência e de manter os meus pés no chão, que mesmo quando eu me desenvolvo, quando eu tenho conhecimentos, eu não vou ser perfeita. Eu ainda vou ter dificuldades e uma certa distorção nos meus comportamentos diante daquilo que está me incomodando. Então, para pensar, quantas vezes você já se treinou para responder de forma mais calma, mais assertiva, seja com seu filho, com seu marido, e até você conseguiu ser coerente com aquilo muitas vezes, mas um certo dia você percebeu que você não conseguiu lidar de uma forma tão efetiva com aquele comportamento do seu marido. Você explodiu, você perdeu a paciência, você não foi calma como gostaria ou como você esperava ser. Você de fato aprendeu como lidar com aquilo. O que está acontecendo comigo? E é aqui que eu quero pegar nesse ponto tão importante sobre o verdadeiro gerenciamento emocional, que a gente se cobra, a gente cria uma pressão absurda para ser perfeita e sempre ser muito assertiva, porque eu aprendi a gerenciar as minhas emoções. Por muito tempo, a gente aprendeu que gerenciar as nossas emoções é ficar calma a qualquer custo. E não é bem assim que funciona. Ou seja, existe um grande mito, uma grande distorção de que gerenciar as emoções é você ter o controle de tudo, ter o controle do que você pensa, de como que você age, de como que você fala, conseguir fingir tranquilamente que está tudo bem, uma situação que te incomoda profundamente. Só que a gente precisa entender que isso acaba gerando muito mais dor na gente, porque eu não posso suprimir as minhas emoções, eu não posso entrar nesse ciclo de cobrança, de perfeição, porque isso vai gerar mais sofrimento ainda em mim. Lembra quando você era pequena? Provavelmente você já ouviu em algum momento que você não pode chorar, porque quem chora é fraco. Você não pode demonstrar a sua emoção, porque quem demonstra é sinônimo de fraqueza também. Pra gente ser forte, a gente não pode chorar, a gente não pode demonstrar nossas emoções. Eu preciso me calar, eu preciso fingir que aquilo não está me atingindo. Só que o que não te ensinaram é que você não precisa ser uma fortaleza emocional. Já parou para pensar? Todos esses circuitos emocionais faz parte da condição do ser humano e isso ninguém explica pra gente. Então, antes de mais nada, pra gente quebrar esse ciclo tão distorcido que a gente aprendeu, a primeira coisa que a gente precisa entender é acolher as nossas emoções, coisa que a gente não aprendeu a fazer. Então, gerenciar as nossas emoções é, acima de tudo, acolher elas, dar nome a elas, porque a partir desse momento que eu jogo luz para elas, consciência para elas, eu consigo cuidar melhor daquilo que está me incomodando, daquilo que está gerando um maior conflito na minha relação, na minha vida, fica muito mais fácil para a gente conseguir gerenciar. Então, quando a gente fala sobre o verdadeiro gerenciamento emocional, é sobre a gente compreender, acolher essas emoções e direcionar. E nesse momento, a gente consegue, ao mesmo tempo, desenvolver as nossas habilidades emocionais. Então, todas as vezes que eu estiver diante de um conflito, uma situação que me gera um desconforto emocional,
emocional, se eu compreender aquilo que está me acontecendo, que está me causando internamente, eu posso acolher e dar um direcionamento muito mais eficaz e assertivo para aquilo. E a partir desse momento, eu consigo viver com mais consciência também. E aí que eu consigo ter relacionamentos mais saudáveis, começando a partir de mim. Eu consigo me entender, eu consigo me acolher, consigo me compreender. Consegue entender o efeito avalanche dessa pequena ação da gente olhar para dentro? Por esse motivo que eu sempre falo, inclusive lá no Instagram, e para você ter um relacionamento mais saudável, a gente começa a partir do relacionamento com a gente mesmo. Porque a partir dessa ação de olhar para dentro e me entender, eu consigo entender o outro. Eu consigo ser muito mais assertiva na minha comunicação, na minha escuta, nas minhas ações, na forma como eu me coloco diante do outro para que seja uma forma muito mais saudável. Quando a gente fala da inteligência emocional, que é a base para a gente desenvolver, para que eu tenha melhor gerenciamento emocional, não só diante de, no meu dia a dia, no meu casamento, na minha maternidade, no meu trabalho. Daniel Goleman, que é um psicólogo e um grande pesquisador da inteligência emocional, ele fala que a gente precisa desenvolver 5 pilares que são fundamentais à nossa inteligência emocional. E o primeiro dele é a autoconsciência, é você se perceber, saber o que você está sentindo naquele momento. A gente tem um costume de querer anestesiar o que a gente está sentindo, querer se colocar numa postura de que vai passar, e eu ignoro, eu negligencio aquilo que está acontecendo comigo. Só que é o primeiro ponto de partida para a gente aprender a gerenciar nossas emoções, para que o restante, que os outros aspectos consigam fluir melhor. A partir do momento que comecei a desenvolver a minha capacidade de gerenciar as minhas emoções, eu percebi que ao longo do tempo, quanto mais eu praticava esses 5 pilares, mais eficaz eu ia me tornando. Isso não me tornou perfeita, mas me tornou muito mais eficaz na minha convivência, nas minhas decisões, mas de uma forma saudável, entendendo que não existe perfeição. E tudo isso é muito importante você entender que não é um dom, é uma prática diária, é um treino, e ainda assim você nunca vai ser perfeita, porque faz parte da nossa condição como seres humanos não ter a perfeição. Nós estamos em constante desenvolvimento, em constante evolução. A ideia é que quanto mais você pratique, quanto mais você treine essas habilidades ao longo do seu dia, da sua vida, principalmente nas situações mais desafiadoras, porque é ali que mora a oportunidade para você se desenvolver e aplicar o que você está aprendendo, mais eficaz você vai se tornando e gerenciar as suas emoções. E eu sei que não é fácil, é desafiador a gente lidar com desconfortos emocionais e ao mesmo tempo ter que treinar habilidades para que eu saiba lidar melhor com aquilo. Mas o que ninguém te fala é quando a gente pratica se gerenciar das nossas emoções, a gente tem tanto benefício, mas o principal seria a nossa liberdade emocional. Porque quantas vezes você já se pegou presa em emoções que não são nada confortáveis? Essa liberdade é de você não se perder nas suas emoções, de você ser firme, mas sem ser dura, de ser leve, mas sem se anular, sem se anestesiar. Quando a gente aprende a gerenciar nossas emoções, esse é o principal aspecto, essa liberdade emocional e até mesmo esse ganho de consciência que você não vai encontrar a perfeição. Então eu quero que você nunca se esqueça disso. Você não precisa ser perfeita, você precisa ser consciente. E a partir disso, tudo que você for aprendendo, você vai realmente entendendo que é para sua evolução, para o seu desenvolvimento, mas sem aquela pressão e aquela cobrança de que você precisa ser assertiva e perfeita o tempo todo. Então, se hoje você percebe que você está nesse caminho de estar sempre no seu limite, exausta emocionalmente, com dificuldade para lidar com seus relacionamentos, seja amoroso, seja profissional, esse pode ser o momento para você começar a ganhar mais consciência e gerenciar melhor as suas emoções. É justamente um caminho onde você se conhece, você se respeita, você se acolhe, você consegue viver com mais leveza emocional por você, pela pessoa que você ama, e automaticamente, as coisas vão fluindo e se tornando muito mais flexíveis na sua vida. E se você quiser aprender esse caminho com mais profundidade, com um direcionamento, eu te convido a conhecer o Calma Interior, que é o meu treinamento. Lá eu ensino mulheres como você a desenvolver inteligência e maturidade emocional, a gerenciar melhor as emoções e realmente alcançar essa liberdade, essa paz emocional. Se você tiver interesse em conhecer como que funciona esse treinamento, esse método, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você. Me manda uma mensagem e a gente conversa.